O Corinthians aí tentando quebrar esse jejum, né? Depois de muito tempo, 2019 foi o último título que o clube conquistou. Ele que tem, né, as maiores conquistas, que detém mais títulos estaduais, né? E olha que ficou 23 anos numa fila, né? Quebrou em 77, mas é o que tem mais títulos estaduais aqui no estado de São Paulo. Vai pegar o principal rival, o Palmeiras, que não vive o jejum de títulos, né? O Palmeiras aqui na temporada passada só ganhou o Campeonato Paulista, não teve outra conquista, mas terminou um ano, tá sempre terminando o ano ganhando um título, né? Primeiro jogo aí no Allianz, jogo difícil, a equipe do Abel recebendo reforços. Você tem ideia que Vitor Roque, 25 milhões de euros, Paulinho, foi o quê? 18 milhões de euros, né? Se reforçando, visando a temporada toda, e com certeza vai querer ganhar esse título, né? E o Corinthians é motivado porque voltou a chegar a uma final de campeonato com o seu maior rival e decidindo em Itaquera. Olha só como é que é. Se o Palmeiras ganhar o Campeonato Paulista, ele comemora dentro de Itaquera, é o único time que vai ter 4 títulos em sequência, né? Ninguém tem isso, nem São Paulo, nem Santos, e nem Corinthians. Então essa rivalidade e essa final promete muito. E aí você tem que ver, o Corinthians tem que estar muito vacinado, porque um jogo de 180 minutos, um mata-mata, ele foi lá em Guayaquil, jogou muito mal, deu um mole, uma preguiça, achando que ia reverter aqui, veio com 3-0, fez 2 e está hoje eliminado. O Bahia classificou ontem, só o Corinthians não está na fase de grupo da Libertadores dos brasileiros, que terminaram o Campeonato Brasileiro com a opção de ir para a Libertadores. Então, um mata-mata contra o Palmeiras, tem que ir muito esperto, que de repente pode, se não ir esperto, vem com a goleada e não tem chance de reverter Itaquera. Então já vai ter que estar bastante esperto para esse jogo de domingo. Jogo de ida na Arena do Verdão. A gente vai falar, claro, sobre cada um dos lados de forma mais específica, sobre o Palmeiras, sobre o Corinthians. Mas uma visão geral do jogo desse domingo, Bruno Prado. Bom dia, boa tarde para você. E até engraçado, né? Porque a gente citou aqui, o Palmeiras tem a chance de ganhar o tetracampeonato consecutivo, que seria a primeira vez na era profissional do futebol. Em 2020, as duas equipes decidiram o título e era o contrário. O Corinthians tinha a chance de ganhar o tetra, o Palmeiras não ganhava o Paulistão fazia algum tempo também, agora o cenário é inverso. O Corinthians tentando acabar com o jejum e o Palmeiras tentando conquistar o tetra. Bruno Prado. Verdade, boa tarde a você, Boni, Vamp, Raí. E eu lembro que em 2020, né, o Palmeiras ele já vinha conquistando títulos, né, brasileiro, ele ganhou em 16, em 18, mas ele não ganhava o Paulista desde 2008. Ele tinha 12 anos ali de jejum no Campeonato Paulista, né? Mas já era o início dessa era vitoriosa do Palmeiras, né? Com títulos brasileiros. Depois veio a Libertadores no mesmo ano, enfim. É um Palmeiras que ganhou 10 títulos com o Abel Ferreira. Aquele título de 20 foi com o Luxemburgo ainda, né? Aquele título de 20 era o Vanderlei Luxemburgo, que tinha sido técnico no título de 2008 também. Mas agora é outra situação, né? O Corinthians chegou com a melhor campanha, mas, para mim, o Palmeiras é mais forte. Eu coloco um pequeno favoritismo para o Palmeiras, apesar do Corinthians decidir em casa, que é uma boa vantagem. O Palmeiras não está voando, mas eu considero um time melhor que o Corinthians e um time que tem uma confiança muito grande, né? Claro que ele não ganha todas as decisões. Ano passado, nos jogos grandes, o Palmeiras acabou falhando, né? Contra Botafogo e Flamengo nas Copas, contra o Botafogo no confronto direto no Campeonato Brasileiro. Mas é um time que não tem essa pressão de buscar títulos. Sempre tem, o time grande é pressionado, mas eu digo assim, o Palmeiras está ganhando títulos e no Paulista, então, ele ganhou os últimos 3. O Corinthians não ganha há muito tempo, foi eliminado na pré-Libertadores nessa semana, então, no lado emocional, também acho que o Palmeiras tem uma pequena vantagem. Acho que o Palmeiras vai mais tranquilo. O Palmeiras, no Campeonato Paulista, chegou a correr risco na primeira fase, mas ali acho que tem muito a ver primeiro com um grupo que teve uma pontuação alta e depois com a estratégia do Palmeiras, que para mim foi uma estratégia correta do início do campeonato, que o Abel, durante praticamente metade daquela primeira fase, ele fez uma pré-temporada mesmo, revezando, botando um monte de garoto para jogar, dividindo o grupo. E o Palmeiras perdeu um jogo só no campeonato, né? O Palmeiras, mesmo correu risco, quase ficou fora, aí você vai olhar a campanha, tem uma derrota. Então, acho que o Palmeiras, eu vejo o Palmeiras um pouco à frente, sim, nessa final, porque tem um time melhor e acho que o emocional hoje está mais para o Palmeiras, está menos pressionado. O Corinthians tem a vantagem de decidir em casa, mas para mim o Palmeiras entra um pouco à frente nessa decisão. Para dar meu boa tarde também para o Raí Monteiro, ele falar um pouco de forma mais geral desse jogo, vamos colocar na tela a arte das campanhas dos dois times nesse Paulistão.
porque é até curioso também a trajetória das duas equipes nesse início de temporada. O Corinthians faz a melhor campanha na classificação geral, mas depois acaba sofrendo a eliminação na pré-Libertadores. O Palmeiras começa mal, tem o risco de não se classificar, acaba ganhando força no mata-mata e chegando nessa grande decisão. O Palmeiras no Paulistão, 14 jogos, 8 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 69% de aproveitamento, 25 gols marcados e 10 gols sofridos. Já o Corinthians, a gente passa na tela também, 14 jogos, 10 vitórias, 3 empates, 1 só derrota no clássico contra o São Paulo no estádio do Morumbi, 78,5% de aproveitamento, 24 gols marcados e 14 gols sofridos. Campanhas muito boas de Corinthians, Palmeiras, que correu o risco, mas a pontuação era muito boa. O Abel Ferreira já destacou muitas vezes também em coletivas que qualquer outro grupo que fosse, o Palmeiras teria pontuação para se classificar. Conseguiu avançar ao mata-mata e agora está na final. Raí Monteiro, muito boa tarde para você. Boa tarde, Boni. Um abraço para você, Vampeta, Bruno, amigos e amigas que nos acompanham aqui na Jovem Pan em mais um Bate-Pronto. São duas campanhas muito boas, né? Só uma derrota de cada lado. O Palmeiras perdeu para o Novo Horizontino, aquele jogo de virada na Arena Barueri, e o Corinthians perdeu o clássico para o São Paulo. Até a derrota para o Barcelona de Guayaquil era a única, né, que o time tinha dentro dessa temporada. Mas são dois times que têm não objetivos diferentes, né, dentro do campeonato. Os dois têm o objetivo de ser campeão, mas dentro da temporada tem perspectivas diferentes. Era exatamente isso. Perspectivas diferentes. O Palmeiras usou o Campeonato Paulista muito mais como uma preparação para a temporada que vem aí e os desafios. Copa do Brasil, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e o Mundial de Clubes, que vai ter no meio do ano. Então vai ser um período em que vários clubes brasileiros vão usar como uma intertemporada. O Palmeiras não, vai seguir ali em competição, vai viajar para os Estados Unidos para fazer pelo menos 3 jogos. Se a gente voltar ao início do campeonato, o Abel usou as primeiras 4, 5, 6 rodadas ali para, mesclando times, dar ritmo a todos os jogadores. Demorou até um pouco para que ele tivesse um time titular e aí a força máxima para buscar a classificação. E naturalmente dentro desse processo o Palmeiras oscilou, teve resultados ruins, empatou um jogo, perdeu outro, esse contra o Novo Horizontino, ao qual me referi, por exemplo, era um jogo que o Palmeiras estava com ainda essa divisão, né, um time A, um time B, mas depois que o Palmeiras colocou em campo a sua força máxima, né, em sequência de jogos, não perdeu mais e embalou para conseguir a classificação, contando com tropeços de outros adversários, no caso a Ponte Preta, né, se ela tivesse vencido o seu jogo, o Palmeiras teria ficado fora, mas a campanha não foi ruim por isso, né, a pontuação dentro do grupo que era muito alta. Do outro lado, o Corinthians dentro desse Campeonato Paulista, acho que fez uma gestão muito boa também até determinado momento, das suas peças. Se a gente for parar para olhar em retrospecto, né, e pegar a primeira fase do Corinthians, demorou bastante tempo para o Ramon colocar em campo essa formação titular. Meio campo com Ranieri, Martinez e o Carrilho. O Bidon, durante boa parte da primeira fase, estava com a seleção sub-20. E o ataque com o Garro, que teve, além de uma lesão, aquelas questões pessoais dele, Memphis e Yuri. Então o Corinthians também, ao longo de toda a primeira fase, acreditou que geriu bem os minutos dos seus jogadores, para conseguir ter boa pontuação, resultados, mas também, né, não esticar demais a corda dentro do Campeonato Paulista na fase de classificação. Então acho que esse foi o principal mérito dos dois dentro desse campeonato. Os dois conseguiram gerenciar bem os minutos dos seus jogadores, sem ter que esticar demais a corda, formar um time titular por jogos seguidos para conseguir os pontos. Caso muito diferente, por exemplo, dos outros dois semifinalistas que ficaram pelo caminho. Se a gente olhar para o São Paulo, por exemplo, naquela semana em que o São Paulo foi a Brasília, ele fez 4 jogos seguidos com o time titular. O Palmeiras e o Corinthians não fizeram isso ao longo do campeonato. Na reta final, para correr atrás da classificação, o Santos também jogou com força máxima uns 3 ou 4 jogos de forma consecutiva, né? E talvez o resultado disso tenha sido o Neymar, por exemplo, lesionado, ficando de fora da semifinal. Então acho que uma palavra que possa, ou uma frase que possa definir bem o campeonato, tanto do Corinthians quanto do Palmeiras, é boa gestão dos recursos, boa gestão das peças, para não desgastar demais e conseguir chegar à final. A gente sabe que o jogador ele cresce sabendo o que é ganhar, o que é perder logo desde o começo. Torneios em categoria de base, convive com isso desde sempre. Mas tomar uma pancada dessa, ser eliminado em pré-Libertadores e já ter uma final logo em seguida, não é difícil, será, de virar a chave? Você acredita, Boni? A gente tá aí, né? A gente fala assim, os campeões de Libertadores aí. Ó, no Brasil, Santos, 3 títulos. Palmeiras, nessa era de título aí, foi ao tri. O Flamengo, ó, ganhou em 80, né? 81. 81. Volta, tri. Quem é mais tri ali? Grêmio? São Paulo, Grêmio. São Paulo, Grêmio. Tudo aí. São esses
Fluminense não ganhava, do Botafogo não ganhava, do time grande. Então, fala assim, tá tudo muito distante. Distante é lá para pegar o da Libertadores lá, o Argentina. Independente que tem 7, o Boca tem 6. Daí isso é uma distância grande. Vamos supor que o Corinthians ganhasse a Libertadores agora, disputasse, ficaria a um dos principais em relação ao país. E ontem eu fiz 51 anos e eu tô com uma galera, os amigos que eu jogo bola no União Operários. Tem, no Tatuapé, fomos lá num bar, lá no Copacabana, tomar o meu gelo, que é de lei, né? Aí já bebe sem fazer aniversário, imagina você fazendo aniversário. 51, uma boa ideia aí pra torcer do Palmeiras. Aí tá um monte de corintiano, né? Aí eu falei assim, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Ganhar o título do Palmeiras, se o Palmeiras ganhar vai ser Itaquera, de novo, já ganhou um, né? Que o Patrick de Paula fez o gol de pênalti. Não, foi o Corinthians que ganhou na casa do Palmeiras. Ganhou aqui, meteu lá os adesivos, tudo no vestiário, né? O do Paulistinha. Do Paulistinha que colou os papel parede lá, né? Sim. Aí eu perguntei pros caras, Palmeiras campeão, 4 títulos desde Itaquera, ou Corinthians classificado na fase de grupo da Libertadores, os caras nem fuderam. Campeão Corinthians. Porra de Libertadores, vai pra cá do caralho. Os corintianos preferem ficar de fora da Libertadores e não ver o Palmeiras ganhar o título lá dentro, pô. E o 4º título. Mas, galera, por isso que eu tô te falando, que a torcida que saiu ali de Itaquera, se o Corinthians não classificou, vem com resultado negativo, perde, joga mal pra caramba. O time saiu aplaudido, confiante, a torcida confiante, pra dar esse incentivo pra ganhar do Palmeiras. Se não ganhar, vem fumaça. Se não ganhar, é capaz até de um Ramon Dias não ficar. Isso é certo lá. No Tatuapé, a resenha lá de conselheiros que eu ando, que acha que ele não pode extrair mais nada do time. Uhum. As coletivas são, para falar de futebol, incas e íntias e não sei o quê. Papai não fala nada com nada. Então o torcedor corintiano espera que o Corinthians não deixe o Palmeiras ganhar esse título de Itaquera. Né? Eu fiz a pergunta, não foi por não, tinha mais de 20. Todo mundo falou, não, fora da Libertadores. O título é mais importante porque é o Palmeiras. Sim. Se você pegasse assim, um Corinthians Luz, um Corinthians São Paulo. Não, preferiria uma Libertadores. Mas é o Palmeiras, nada. Então, tem essa confiança. Não vaiou o time, aplaudiu. Uhum. De repente, críticas individuais para alguns jogadores. O Depay não foi bem nesses jogos da Libertadores. O Ramon Dias, pela escalação e a postura do Corinthians no jogo de ida em Guayaquil. Mas os torcedores estão confiantes de pelo menos vir com um resultado bom, né? Uma derrota simples, um empate para decidir Itaquera. Vamos falar do Depay também daqui a pouco. Foi convocado para a seleção holandesa, hein? Voltou. Ronald Koeman visitou... Ele estava na pré-lista, né? Agora saiu da original. Agora oficializou. Vai enfrentar a Espanha. Duas vezes pela Nations League da UEFA. Esse não tem tanta preocupação porque volta antes, né? O último jogo da Holanda é no domingo. Então tem um gap aí de 4 dias até a final do Campeonato Paulista. Pensando na data FIFA que termina dia 25, a final é dia 27. Palmeiras e Corinthians, inclusive, vão ajudar um ao outro no fretamento do voo para ter os seus jogadores sul-americanos de volta. Mas o Memphis Depay, daqui a pouco a gente fala também, convocado para a seleção holandesa. Isso aí é a arbitragem do jogo. Isso que eu ia falar. Essa informação que eu ia falar. Rafael Claus é o árbitro da partida de ida na Arena do Verdão. E na volta, em Itaquera, Matheus Delgado Candansan, que foi o árbitro da semifinal entre Corinthians e Santos, justamente. Acho que fez uma boa arbitragem. Matheus Candansan e Rafael Claus voltando aos grandes jogos, né? Fazendo a final entre Palmeiras e Corinthians na Arena do Verdão. Bruno Prado, boas escolhas de arbitragem para essa final? Era o que todo mundo esperava, porque hoje o futebol paulista, né? A Federação Paulista, ela tem 3 árbitros no quadro da FIFA, né? Tem a Edna também, né? São 3 árbitros homens e a Edna Alves Batista. Então, desses 4 árbitros, o Claus, o Candansan, o Flávio Rodrigues de Souza e a Edna. A Edna teve uma arbitragem muito ruim no São Paulo e Novo Horizontino, então não esperava que fosse ela já apitou final, Palmeiras e Água Santa, o primeiro jogo foi ela que apitou. E o Flávio Rodrigues de Souza, na segunda-feira, teve uma arbitragem desastrosa no Palmeiras e São Paulo, então era esperado mesmo que fosse o Claus e o Candansan, né? Porque são os 2 FIFA que sobram, né? A Edna e o Flávio Rodrigues de Souza tiveram arbitragens bem ruins nessa fase final. Então o Claus, até o Rafael Porcari, né, que sempre conversa com a gente sobre a arbitragem, ele falou que o Claus apitou pouco esse ano porque
ele está sendo preservado porque ele vai apitar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA nos Estados Unidos. Então, só não saber quem seria o primeiro jogo e quem seria no segundo jogo. E o Candançan entrou esse ano no quadro da FIFA e foi bem até agora. Assim, eu acho a arbitragem brasileira ruim, no geral, mas dentro do que é aqui, a arbitragem brasileira, acho que eram as escolhas mais óbvias até. O torcedor do Corinthians já começa a falar nas redes sociais, já estou acompanhando aqui, porque o Rafael Claus, o Raí, foi o árbitro da partida do derby na primeira fase, em que o Yuri Alberto foi expulso por simulação. Aquela simulação que foi constrangedora do camisa 9 do Corinthians fora da área, levou o segundo cartão amarelo. O primeiro foi justamente por ter dado um chute na bandeirinha na comemoração do gol, acabou sendo expulso. Agora Rafael Claus voltando e apitando a final o jogo de ida. Raí, o que você achou? Nesse caso especificamente, o torcedor do Corinthians tem que ficar bravo com o atacante dele, né? Sim. Tomou um cartão amarelo por chutar a bandeirinha. Eu acho a regra ruim, mas é a regra. A partir do momento que é a regra, então não chute a bandeirinha, porque senão você vai tomar um cartão amarelo, cara. E ó, o outro foi esse lance patético aí, né? Em que ele simula de forma bizonha. Ele nem reclama, ele é expulso e nem reclama. Eu estava lá no Allianz Parque nesse dia também no jogo, ele nem reclama depois da expulsão. Toma uma bronca ali do Ramon Dias. Né? Eu acho engraçado esse lance, que o Yuri Alberto ele tenta com a perna esquerda ainda alcançar. Exato, ele tenta buscar o pé do jogador do Palmeiras e não consegue, para ter alguma justificativa, mas não consegue. Patético, o cartão amarelo foi bem assinalado. O segundo amarelo vermelho. Eu acho o Claus, com alguma folga, o melhor árbitro do futebol brasileiro. Eu acho ele muito bom mesmo, sim. E é um árbitro que não se curva muitas vezes ao VAR, que tenta intervir no jogo a todo momento. Se a gente pegar, por exemplo, aquela final entre Palmeiras e São Paulo, os 4-0, no jogo da volta, ele é o árbitro. Ele é chamado umas 2 vezes para rever cartão vermelho, lance de gol impedido, e ele mantém a decisão dele de campo, que naquela ocasião era correta. Eu acho um árbitro bem preparado, apita bem a maioria dos jogos, não é um árbitro que está envolvido aí em polêmica ou em erro muito absurdo, como o péssimo Flávio Rodrigues de Souza, ou a Edna, que é muito ruim também. Então, me parece ser uma boa escolha. Talvez conteste um pouco a escolha dos jogos. Talvez o Claus poderia apitar o jogo da volta, que é um jogo mais pesado, um jogo que decide o campeonato. Claro, pode decidir. Você é mais jovem também. Pode decidir no primeiro. Se for 4-0 para alguém, acaba no primeiro, né? Mas a tendência é que isso não aconteça. Então, acho que o Claus poderia apitar o jogo da volta, que acaba sendo o jogo mais decisivo, né? E o Candansan, por ser mais jovem, acumulou alguns erros no ano passado, acho que evoluiu em relação à temporada passada. E talvez seja aí um bom nome dentro de um quadro que não oferece tantas possibilidades. Eu só acho que talvez assim, a troca nos jogos, né? Claus pro segundo e o Candansan pro primeiro, talvez faria um pouco mais de sentido, mas é um detalhe. Vamp, nessa hora a gente fala aqui de arbitragem, qual que é a melhor escolha, quem que tá melhor, mas pros caras pouco importa, né? Não tem que ficar pensando em arbitragem não, né? Tem que jogar, mas tem clube que fica muito incomodado e alguns jogadores também. Eu acho... Do que a gente tem no país hoje, o Claus o melhor, junto com o Wilton, né? O outro lado Sim. De Brasília. Pereira. O Wilton é de Brasília, né? É de Goiás. De Goiás, né? Eu acho eles dois os melhores árbitros do Brasil. Tem outros também. Mas aí tem VAR, tem tudo. Há uma preocupação muito grande. Mas eu gosto. Foi os 2 árbitros que foram para a Copa do Mundo, a última. Eu gosto da escolha do Claus. Acho ele o melhor árbitro do futebol brasileiro. Personalidade própria. Não vai pipocar para VAR. Nada, decisão ele mesmo que toma. Ele vai olhar VAR se precisar, ele não olha se ele não quiser, mas tudo com muita autonomia e muita autoridade. E o Candansan foi bem também na semifinal. Foi bem. Mas o Candansan tá indo, mas eu gosto mais de todos do Claus. Claus também, então eu acho que é o melhor árbitro nesse momento no Porque futebol. esse árbitro aí que apitou o jogo Palmeiras e São Paulo. Flávio Rodrigues. Não tem ido olhar o VAR. E o VAR pipoca, não chama. Porque o Arboleda fica muito seguro, pé no chão. Parabéns, meteram a mão nos bambi, viu? O Rodrigo Guariz do Amaral também estava no comando do VAR, o Flávio Rodrigues. E é FIFA, né? Ele é FIFA também, né? FIFA. Dá um gelinho nele aí, bota ele pra descansar. Nada, ele ontem. Apitou ontem e deu um gol de mão do Guarani de Bagé contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Então reforça, não dá um gelo, não, dá uma geladeira. Deu um gol de mão. Um freezer inteiro. Chute de fora da área. Eu não vi. Chute de fora da área. O jogador tá louco já. O jogador do Guarani. Eu só vi o segundo tempo do Bahia, eu não vi porra nenhuma. O Kaique Lima vai pegar tem o lance, então ótimo. Não, ele vai pegar o lance. Não, gelo não. Então dá uma freezer que faz gelo. Já apitou ontem e deu gol de mão. Não acredito. Não, já estava de volta, já estava atuando e deu esse gol de mão. Porque a federação avaliou a arbitragem dele como boa no clássico. Sim. Boa. Avaliaram como uma boa arbitragem. Não. O Reinaldo saiu em defesa dele. Eu não estou falando que o São Paulo iria ganhar o jogo, mas aquilo foi... Foi esse lance fez com que o São Paulo perdesse o jogo.
Aí, ó, Foi desse lance que o São Paulo perde o jogo. É esse aí, o gol de mão, ó. Chute de fora da área, a bola bate na mão do Bate na mão e atacante, mata e ele deu completamente o goleiro. Ó, Talvez o essa lance de imagem dá pra perto, ver a melhor. finalização de fora da área, pega na mão, claramente. E desvia o E é lance. por isso, você sabe que é por causa de um lance desse aí que tem o VAR, aquele negócio do Henry lá, Irlanda lance e... contra a Irlanda. É que essa fase da Copa do Brasil não tem ainda o VAR. Não tem a VAR. Então, Ele teria que apitar no campo a falta, né? Então não dá nem pra condenar. então dá um gelo, dá um congelador pra Mas ele. ele tá bem perto da jogada, né? Não, fez diferença. sem o jogo foi VAR, 3 a 1 o árbitro tem a obrigação de ver isso no campo, né? Acabou não fazendo falta com o Atlético Paranaense. Mas é um erro, mas é um erro. grotesco. Já pensou se tava 1? Pois é. Ou 0-0, o gol da 0-0. classificação. É um erro bastante grotesco. Mas enfim, para essa final de Campeonato Paulista é Rafael Claus no jogo de ida neste domingo às 6h30 e no jogo de volta é Matheus Delgado Candançan. Arbitragem definida no Campeonato Paulista, a grande decisão.